está no ar mais um podcast da Pref. Eu sou a Chay e hoje vamos falar sobre o racismo. Infelizmente, muitas pessoas ainda têm uma visão errada de que existe hierarquia entre os grupos sociais. E para falar mais sobre esse assunto, convidamos hoje a Gabriela Santos, que é assessora de formação na Secretaria de Educação. Bem-vinda, Gabriela. Muito obrigada, Chay. É um prazer estar aqui com vocês, ainda mais para conversar sobre esse assunto que é tão importante na nossa sociedade. Então, estamos aqui num espaço aberto para conversar. Muito legal. Primeiramente, eu gostaria que você explicasse o que é o racismo. O racismo, ele é um sistema classificatório, né, que vai trabalhar com a discriminação. Então, vai classificar quem é melhor, quem é pior. E aí, através disso, dentro da sociedade, nós já temos várias pesquisas que vão falar que pessoas brancas recebem mais do que pessoas negras estão ocupando sempre a marginalidade, então, os lugares mais periféricos, mais pobres, o acesso é sempre menor. Então, o racismo, ele está permeado nesse sistema discriminatório. Entendi. E como esse trabalho é realizado e explorado nas escolas? Hoje, a Secretaria de Educação de Itaquaquecetuba tem trabalhado de uma forma geral. Então, eles trabalham com formação de professores, porque a nossa formação ela é carente. Então, na verdade, quando um professor ele se forma, não tem uma bagagem muito grande das relações étnico-raciais. E é muito importante que o professor, quando vai para a sala de aula, ele tenha esse conhecimento. Então, como nós não temos, a secretaria trabalha com formação de professores e aí, paralelo a isso, ela adquire materiais, né? Então, vai trabalhar com a relação étnico-racial numa perspectiva afro-brasileira e também africana. Recentemente, eles fizeram uma compra de 11 materiais, livros, para trabalhar com as crianças nas relações étnico-raciais no geral, que são as questões indígenas e afro-brasileiras. Então, os professores receberam esse material para trabalhar com as crianças, e aí, além disso, a secretaria também produz um material para auxiliar o professor como trabalhar com isso. Então, não adianta só receber o material, você tem que receber também instrução de como fazer isso, caso você não tenha uma bagagem. Então, isso é um dos pontos, né? Então, a secretaria ela produz material, trabalha com formação de professores, então isso é bem legal. Que legal. E como você acredita que o ensino, na prática, reflete na sociedade, né? O que que as crianças conseguem aprender na escola que elas vão levar para fora da escola? Nossa, muito, porque assim, a escola ela é um lugar de oportunidade, né? É ali que você vai ter acesso ao conhecimento, acesso a oportunidades, vai ampliar o repertório. Então, se na escola você tem tudo muito limitado, você acredita que aquilo ali é a única possibilidade. Um dos exemplos que a gente sempre dá, por exemplo, é quando vai falar das pessoas negras sempre remeter à escravidão e só à escravidão. Uhum. Quando você remete só a isso, o que que as crianças pretas, o que que as crianças negras, ou quando você vai falar sobre índios naquele termo geral, né? O que que essas crianças vão pensar sobre si, sobre o seu futuro? Então é importante você alimentar de conhecimento, né? Oferecer oportunidade. A escola tem esse papel. Então, se a escola oferece e é esse lugar de ampliar os repertórios, mesmo a criança sai de lá sabendo que ela pode ser o que ela quiser. Para as crianças negras, indígenas, quilombolas, imigrantes, sempre é mais difícil, Sim. mas ainda assim elas vão ter uma bagagem, elas vão ter um repertório, elas vão saber que elas podem alcançar determinados locais. Sim, hoje em dia a gente vê muitos eventos que dão essa importância à diversidade, né? Você acredita que isso ajuda em uma sociedade mais consciente e respeitosa? Com certeza. Pelo mesmo fator da escola, assim, você amplia o repertório. Então, as pessoas que estão nos assistindo, por exemplo, a Uhum. maioria delas, e aí eu me incluo nisso, né? A gente não teve uma base nem social e nem escolar que inclui Uhum. uma base de inclusão mesmo. Então, quando as pessoas acessam esses lugares, veem a importância de, por exemplo, as secretarias fazem sarau, né? Então, quando esse movimento acontece, as pessoas falam, opa, olha ali, estão falando, é importante falar sobre isso. Aí eu trago aqui para lembrar com vocês, outro dia Aham. eu estava dando uma aula, e aí uma aluna minha falou, nossa, professora, eu sou da Umbanda e sou de Itaquá, nascida em Itaquá. E ela era da EJA, né? E ela falou assim para mim, eu sinto falta da caminhada de Ogum, porque na época da caminhada de Ogum as pessoas se respeitavam, e hoje eu percebo que a gente está muito inferiorizado, então não pode falar, eu tenho medo de falar para as pessoas que eu vou num terreiro. Então, ela está trazendo um ponto de vista de assim, se a gente entra e acessa esses lugares, né? Não é que você vá no lugar, Sim. mas se você acessa esse lugar, você trata com respeito, né?
Tem uma diversidade maior, né? Exatamente. Explica pra gente um pouco sobre a lei de cotas e também queria saber se você tem algum relato para falar um pouquinho aqui pra gente. A lei de cotas, ela caminha assim desde 1990 a 2000 ali, e aí ela vai se efetivar entre 2000 e 2010, 2012, mas ela é uma lei que vai facilitar o acesso de pessoas marginalizadas ao longo do tempo. Então, vamos supor, vocês já viram indígenas acessando um espaço do ensino superior? É muito difícil. E aí a lei de cotas ela vem para isso, para falar, olha, existe espaço na formação acadêmica para indígenas, para quilombolas, para pessoas negras e pardas, para pessoas de baixa renda. Então é um lugar que você pode acessar. E aí a lei de cotas vem por isso, porque ao longo do tempo essas pessoas foram proibidas de acessar, né? Então, pessoas negras, mulheres, né, indígenas por muito tempo não podiam acessar a escola formal, né? Era uma proibição. Então a lei ela vem para suprir essa necessidade e falar, não, a escola é para todos, né? Como está na nossa lei, e a universidade também. Então, venham e se formem. Então, a lei é mais para isso. E aí, quando você pergunta de um relato, eu penso em mim, né? Eu sou uma jovem que vem da periferia, moro em Itaquá há mais de 16 anos, e dentro dos meus colegas do meu bairro, por exemplo, eu fui a única pessoa que acessou uma universidade pública, Sim. né? Então, e eu sou jovem, Legal. né? Eu sou jovem. E aí acessei a universidade pública pela lei de cotas, terminei pela lei de cotas, consegui acessar o mestrado pela lei de cotas e hoje estou no doutorado pela lei de cotas. Então, para mim, isso é o acesso real ao conhecimento, né? Então, eu estou sendo. Existe uma oportunidade para que eu faça isso. Se não existisse a lei de cotas, eu ia estar lá atrás, porque muitas pessoas acessam escolas muito boas, que têm um ensino muito melhor do que eu tive, por exemplo, na escola pública. Então, é um espaço de venha e você é bem-vinda aqui. Tirar as diferenças, né? Exatamente. Aqui na cidade, a prefeitura de Itaquá, ela trabalha muito contra o preconceito, contra o racismo. Você pode nos falar qual a importância desse trabalho ocorrer também fora das escolas? Nossa, é o que a gente estava falando anteriormente, assim. Quando a pessoa vê que a prefeitura toma um posicionamento, ela se sente confortável em falar, talvez eu estava errada nesse pensamento. Sim. Então, quando a pessoa vê um movimento, né, da prefeitura, das secretarias, um movimento de assumir, né, de assumir os erros históricos, não a prefeitura, mas o nosso sistema, a nossa sociedade assume que existiram erros, nós fomos, por muito tempo falhamos com esse grupo social, e aí a pessoa fala, é verdade, talvez eu faça parte desse grupo, né? Ou talvez as pessoas fazem parte e eu preciso respeitar isso. Então, é muito importante ver o movimento acontecendo para se nutrir de outras informações, porque às vezes a gente fica batendo a cabeça naquela mesma ideia que a gente tem sempre, né? Se a gente vê uma outra coisa acontecendo, a gente se abre às oportunidades. E como você avalia, né, a prefeitura estar no meio desse assunto? Importantíssimo, importantíssimo, porque é a prefeitura que toma esse posicionamento e fala: olha, é importante falar, é importante chegar nas pessoas, não só falar. Não adianta um grupo de pessoas dentro da prefeitura ficar debatendo sobre isso. Não, tem que chegar na comunidade, tem que chegar nas pessoas que estão nos assistindo, tem que chegar nas crianças, nos pais das crianças. Então, é um movimento maior, é um movimento grande. Fico muito feliz que a prefeitura tem tomado esse posicionamento. Não é qualquer prefeitura que toma esse posicionamento, ainda que a lei 10.639, que traz a obrigatoriedade do ensino nas escolas, por exemplo, ela já tem mais de 20 anos. E com isso, quanto nós caminhamos? Né? Então, ver a prefeitura hoje assumindo esse papel de vou correr atrás e vamos correr atrás do que ficou para trás, né, é muito importante. E é importante não só para a gente que estuda, mas para a população, porque é um ganho enorme para as crianças, para as mães, né? Então é muito bonito. Muito bacana. Você tem algum recadinho para falar com o pessoal? Olha, acompanhe os movimentos que a prefeitura está fazendo, acompanhe o movimento nas escolas, cobre quando for para cobrar. E muito obrigada pelo convite. E lembrando que o racismo é crime e você pode denunciar se caso sofrer, né, ou ver alguém sofrendo, pode denunciar na Secretaria da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania ou através do número 100, Disque 100. Mais um podcast da Pref vai ficando por aqui. Até mais! Tchau!